Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Vamos ler os 3 primeiros versículos. Capítulo 1, do verso 1 ao verso 3, diz assim a palavra do Senhor. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo o lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos orar de novo, queridos. Pai, nós pedimos a iluminação, cuidado do Senhor por nossas vidas, por cada alma presente aqui. Tua palavra é o que nos alimenta, que nos devolve o senso, que nos abre os olhos para a verdade, que regenera, Senhor Deus, a nossa capacidade de sentirmos, de amarmos, de nos condoermos, de mudar, Senhor Deus, nossa caminhada por amor ao Senhor e por amor à Tua igreja. Nós pedimos em nome do Senhor Jesus, que o Senhor enche o nosso coração da Tua verdade, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, eu li uma narrativa de um psicoterapeuta alemão e evangélico também, que escreveu certa vez uma coisa que é difícil da gente entender. Diz que entrou uma moça muito bonita no consultório e tal, levado pela mãe e pelo pai, e ele perguntou: qual é o seu motivo de estar aqui? Né? Qual é o problema que te leva? Ele, olhando para ela, não viu nenhum problema que pudesse. E ela disse uma coisa curiosa, e ele diz isso, o nome dele é Walter Trobrich. Como é alemão, acho que a pronúncia certa é Walter, né? Walter Trobrich. E aí, disse que essa moça se aproximou e começou a chorar. E ela chorou muito tempo, muito. E quando ela terminou de chorar, que ela se recompôs, ele conseguiu saber por que foi lá. Ela disse: eu vim aqui para o Senhor me ajudar. Ajudar a viver, porque eu sou muito feia. E ele disse: como que é interessante isso, né? Ele olhou, uma moça agradável de se olhar, os olhos, uma pessoa bonita aos olhos de qualquer um, e nos olhos dela mesma ela não era. É interessante como que esse tipo de autoestima, visão pessoal, ela pode afetar tão grandemente o nosso comportamento. As pessoas às vezes pensam até bem de nós e nós mesmos não nos valorizamos. Isso pode acontecer. As pessoas verem algum talento, algum tipo de qualidade. Eu estou falando isso, queridos, porque esse me parece um dos males que acometem muitas de nossas igrejas. E que nós, às vezes, não valorizamos e não amamos. Não amar a igreja é deixar de amar a nós mesmos. Porque há uma série de textos bíblicos que nos mostram que o homem é pecador. Que o homem não merece graça de Deus. Que o homem cria problema. Mesmo depois de convertido, ele pode ser uma grande fonte de problema e de dor de cabeça. E daí, por outro lado, há uma outra ênfase que tem sido dada desde os anos 70, que o importante é a nossa experiência pessoal com Deus. Nossa experiência coletiva, ela não tem valor. Então, algumas pessoas têm jogado, já faz tempo, para enfatizar a sua relação pessoal com Deus, a sua leitura pessoal da Bíblia, o seu estudo pessoal, o seu crescimento pessoal,
olharmos para a igreja só como um mero objeto, dentro do qual nós usamos para poder crescer, mas que ela não tem valor nenhum. E quando nós pensamos assim, queridos, nós estamos andando exatamente ao contrário do que a palavra de Deus nos estimula. O que nos importa, já que toda visão que nós tivermos, ela pode ser acusada de ser relativa, toda a palavra de Jesus é absoluta. O nosso referencial absoluto é o que Jesus diz. E Jesus só instituiu a igreja por amar a ela mesma, definindo a igreja não como uma mera instituição. Antes da igreja ser uma instituição, ela era um grupo de pessoas. O grupo de pessoas que Jesus reuniu em torno de si mesmo, um grupo que ele amava e morreu por ela. Então, é muito importante que nós entendamos que há um papel para ser exercido pela igreja, e que nós não podemos neutralizá-la e até colocá-la num canto como alguma coisa que não tivesse importante, achando que o importante é a nossa relação pessoal com Deus, a nossa relação interpessoal, e o trabalho que nós vamos executar juntos é de suma importância. É por isso que Jesus chamou Pedro e disse: Pedro, você me ama? Comendo peixe com Pedro ali, à beira-mar, a palavra de Pedro foi: sim, Senhor, eu te amo. E Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Continuaram comendo tudo e Jesus novamente pergunta: Pedro, você me ama? Sim, Senhor, eu te amo. E Jesus diz: alimenta os meus cordeirinhos. Por último, Jesus pergunta: Pedro, tu me amas mais do que estes? E Pedro, já com o coração doído, porque Jesus lhe perguntara pela terceira vez, lá no final do Evangelho de João, a resposta é: sim, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E por que é que Jesus deu tanta ênfase a isso? Uma das razões é entendermos que há um período no qual nós estamos, que é da nossa conversão até o nosso encontro com Jesus, seja pela morte ou seja pela segunda vinda dele. Então, nesse período, o que nós vamos fazer? Alguém sinalizou que muitos de nós têm uma passagem para o céu e, como se estivéssemos na rodoviária, nós guardamos o bilhete no bolso e ficamos sem fazer nada até o dia que encontrarmos o Senhor. Como o homem na rodoviária, até entrar no ônibus, ele não tem nada para fazer. E não é bem assim. Jesus nos deu a tarefa de cuidarmos uns dos outros. É isso que significa igreja. O projeto de Jesus, que se chama igreja, ele é tão imenso, ele é tão relevante. O problema é que a gente não estuda muito isso. Nós somos uma igreja reformada. E reformado significa que nós estamos vindo da reforma. A reforma protestante lutou contra uma ideia que a Igreja Católica dizia que a igreja, e quando eles falavam igreja, eles se referiam ao clero, tinha poder sobre os reis, poder sobre as nações, e essa instituição era usada como instrumento de opressão e de exploração das pessoas. Então o movimento protestante caminhou na direção de desfazer a importância da instituição, para que ela não tivesse tanto poder e não massacrasse pessoas. E nós chegamos a um ponto, queridos, que eu fico à vontade para dizer aos irmãos, porque os irmãos lidaram com bastante tribulações nesse tempo e lutaram para manter a igreja viva, uma igreja local. E aí, quando nós temos esse pensamento, nós temos que caminhar na seguinte direção, que não é diminuindo a instituição, mas colocando no lugar que Deus a coloca. É interessante que o apóstolo Paulo escreve uma das cartas mais duras e mais pesadas, que é a primeira carta aos Coríntios. Porque essa igreja,
é uma das piores igrejas que a gente pode ver no Novo Testamento. As igrejas pentecostais, vez por outra, usam os seus textos como se fosse exemplo. E ela não é um bom exemplo. As distorções e os problemas que foram enfrentados aqui foram muito grandes. Mas é importante que os irmãos olhem que o apóstolo Paulo gastou 1 ano e meio, né, fundando essa igreja, evangelizando e doutrinando pessoas e preparando a liderança. Tempo gasto que alguns poderiam dizer que foi um desperdício porque ela não era uma boa igreja. Mas de alguma forma, queridos, toda igreja é boa. Toda verdadeira igreja do Senhor é boa. Por quê? Porque o Senhor está nela. Não pelas pessoas. E a igreja de Corinto até é fácil de entender por que ela era tão complicada. Ela era uma cidade portuária e os irmãos sabem como que acontece, qual é o ambiente de um lugar, né, que tem portos, dos quais era ligação, inclusive, entre a Europa e a Ásia. Então os irmãos imaginam o tanto que essa igreja é uma igreja que já nasceu afetada pela vida, pelo contexto. O culto e a idolatria eram muito fortes, a ponto de se registrar que nessa época haviam pelo menos 1000 prostitutas cultuais. Eu não estou falando da prostituição comum que já há em toda a cidade portuária. Aqui haviam 1000 prostitutas cultuais, prostitutas que se viam nos templos dos deuses gregos e que, em troca de ofertas, ofereciam seus corpos para os adoradores. Então daí você imagina, como disse um escritor cristão, quando a religião do povo já é imoral, você imagina como que é a vida desse povo. Então é evidente que essas pessoas se converteram ao Senhor Jesus, mas trouxeram um punhado de vaidades, um punhado de problemas, e é claro que isso vai ficar muito evidente aos nossos olhos, dos males que essas pessoas podiam fazer. Mas Paulo, escrevendo para uma igreja tão difícil, escreve inclusive para orientá-los a disciplinar as pessoas que estão em falta, a ensinar o verdadeiro caminho. Paulo tem a paciência de escrever essas páginas que nós temos hoje como uma das cartas mais preciosas do Novo Testamento. É nessa carta que está a famosa passagem sobre o amor, que define o amor, que descreve o amor, desenha o amor, que está em 1 Coríntios 13. Essa famosa passagem que já virou tema da poesia do maior poeta, talvez, da língua portuguesa, Luís de Camões, escreveu sobre isso, por causa de 1 Coríntios 13. Nós temos também um dos grandes poetas da década passada, ou pelo menos há 2 décadas atrás, que surgiu na música brasileira, Renato Russo, inspirou-se aqui nesse versículo para escrever uma das suas músicas mais bonitas. Então é um tema integrante, porque o que nos intriga? É que nós vemos numa igreja tão abaixo do nível das outras igrejas do Senhor, mas o mesmo amor dedicado pelo apóstolo, a ponto dele escrever esse capítulo que eu disse, tão marcante na literatura mundial, na literatura histórica, que é 1 Coríntios 13, celebrado talvez como João 3,16 ou como Salmo 23, nós temos essa passagem. Por que isso, queridos? Porque é interessante que o apóstolo Paulo escreve essa carta e depois dele se apresentar como apóstolo de Jesus, escolhido, chamado para ser apóstolo pela vontade de Deus, então não foi vontade de homens, não foi porque ele tinha uma aceitação junto com a igreja de Corinto. A igreja era obrigada a respeitá-lo na qualidade de apóstolo. Por isso a igreja presbiteriana se opõe à ideia de apóstolos contemporâneos. Não faz sentido termos apóstolos nos dias de hoje. Por quê, queridos? Porque, segundo o que Paulo diz aos Efésios, no capítulo 2, lá pelo verso 19, apóstolos tinham uma função específica. Eles serviram na transição da igreja fundada por Jesus para a igreja histórica. Então,
naquele período, os apóstolos lançaram os fundamentos da igreja. Lançar fundamento é você lançar os alicerces. O termo que ele está usando é da construção civil. Então, apóstolos foram eles. Depois disso não houve mais. Agora que a casa, que o prédio no qual Deus mora está praticamente chegando ao seu final, nós vamos pôr alicerce aonde? Os apóstolos e profetas se viram para lançar o fundamento da igreja. Os apóstolos, inclusive, realizavam milagres. Deus realizava milagres pelas mãos dos apóstolos, não era o poder deles, eles mesmos diziam isso. Eles nunca tiveram poder para fazer nada. Você vê na cura do coxo, da Porta Formosa, que Pedro e João diz: nós somos homens como vocês, sujeitos às mesmas paixões. Quem curou esse homem foi Jesus que vocês crucificaram. Essa é a mensagem da cura do coxo da Porta Formosa, capítulo 3 de Atos. Mas você tem também Paulo e Barnabé, na primeira viagem missionária, recusando ser adorados como os deuses, dizendo que a cura de um homem que foi feito na presença do povo não foi poder deles, mas de Jesus e de Deus. Portanto, apóstolos, Atos também diz isso, e foram feitos muitos prodígios pela mão dos apóstolos. Está lá escrito. Então era pela mão dos apóstolos, porque era uma prova de que como Jesus era, os sinais apontavam que Jesus era o Messias, agora eles eram embaixadores dos Messias para plantar a igreja. Portanto, quando uma igreja diz o nosso apóstolo aqui, não pode ser apóstolo de uma denominação. Se ele for apóstolo, ele é apóstolo de todo cristão, de toda igreja. Então esses apóstolos particulares são só imitação nula. Não há nenhum propósito em chamarmos alguém de apóstolo nos dias de hoje. A igreja do Senhor Jesus herdou o ministério apostólico. Agora ele não é propriedade de um homem. Agora quem faz o papel de apóstolo de Jesus é a igreja como um todo. Se não me engano, foi Clemente de Roma que, escrevendo para alguém, Clemente conviveu com o apóstolo Paulo e ele escreve uma epístola no qual ele diz às pessoas, falou assim, interessante que como os sinais e os milagres estão desaparecendo da igreja. Eram muito presentes na época dos apóstolos, mas hoje eles estão diminuindo a ponto de quase desaparecer. Olha que interessante isso. Nos primeiros cristãos, logo depois da morte dos apóstolos, talvez o apóstolo João estivesse vivo ainda, mas preso na ilha de Patmos. Então nós temos narrativas dos pais da igreja falando que os milagres já estavam desaparecendo, porque Deus havia redirecionado e posicionado a igreja para o seu papel. O papel nosso não é de meramente curar pessoas. Nós somos agentes do reino dos céus para dar vida eterna a todo aquele que crê na pregação baseada na Bíblia. Então o papel da igreja é extremamente importante. É ela que salva o mundo, é o sal da terra e luz do mundo. São palavras de Jesus. E aqui é interessante que o apóstolo Paulo escreve à igreja dizendo: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. É interessante, ele faz a seguinte colocação: o que é a igreja para ele, olhando para a igreja de Corinto, que por pior que seja uma verdadeira igreja cristã, ela tem que ser acordada, porque o apóstolo está olhando não para aquilo que ela realiza, mas aquilo para o qual ela foi chamada para fazer. Não é tão interessante que nós prestemos atenção no defeito das pessoas, no defeito de cada igreja local, como no alto potencial que ela tem de realizações para o reino de Deus. Nós precisamos pensar em nós como aquele galho que precisa ser limpo para produzir mais fruto ainda. Nós precisamos ser transformados porque o nosso papel ninguém pode fazer por nós. No momento em que as igrejas, muitas igrejas, abandonam a verdadeira e simples pregação do Evangelho para serem instituições de arrecadação de dinheiro, a plataforma de culto passa a ser um palco
para apresentação de shows, tudo com o intuito de angariar fama e lucro, a igreja perde o seu rumo. Ela é uma entidade para servir, ela é uma entidade para promover os outros, e não de autopromoção, não de destruição da concorrência. É interessante que, com esse aspecto que eu disse, nossas igrejas muitas vezes olham para uma outra igreja, não como uma irmã, mas como uma concorrente. Porque eles estão disputando o mesmo público. Foi feita uma estimativa, uma estatística nos Estados Unidos, porque lá como aqui, tivemos a aparência lá nos anos 90 de que estava havendo uma grande expansão da igreja. E realmente houve um crescimento por um certo tempo. Mas da metade da década em diante, as estatísticas mostraram, e você vai achar essa pesquisa naquele livro editado, né? O editor dele é o Michael Horton, chamado A Religião do Poder. Então lá é feita uma análise estatística que mostra que nas igrejas americanas não estava havendo uma expansão da igreja, mas uma disputa do mesmo público. Que a igreja teve um certo crescimento por um tempo e depois ela parou de crescer, porque as pessoas estavam simplesmente migrando, e geralmente migrando de igrejas pequenas para igrejas grandes. E as igrejas pequenas então caminhavam para se tornar menores ainda e até desaparecer. Por causa do evangelho pregado na televisão e tudo, dava aparência de que havia um grande movimento na igreja, mas era só interno. As peças só trocavam de lugar, mas eram sempre as mesmas. Então isso foi constatado porque a igreja não evangelizava mais. Ela nem cultuava mais. O culto é um culto à personalidade, né? Que não, às vezes as pessoas não se referem ao nome da igreja ou à denominação, mas ao seu fundador. A igreja de fulano, a igreja de ciclano. Isso é interessante. Eu, o França e o Toniolo tivemos visitando um irmão que falou, fundou aqui atrás uma igreja do R.R. Soares. É assim que eles falam, a igreja do Edir Macedo. Porque não é importante mais a missão que a igreja tem. Eles não estão ligando muito para a missão. O que na verdade acontece é um grande espetáculo que alguns chegam a chamar de show da fé. E não é culto, é show. E daí nós vamos perdendo a perspectiva do quão bonito que a igreja é. Quão linda é sua missão. A igreja que nós fomos chamados. E Paulo escreve a uma igreja local, queridos. Aqui ele não está falando, ele vai mencionar a igreja universal, a igreja que ocupa o mundo inteiro, a igreja invisível, é mencionado aqui, de certa forma. Mas uma parte dela tem que ser amada também, que é a igreja local, que é aquela que nós desprezamos. Nós criamos no nosso século a ideia de que se houverem 5.000 pessoas reunidas, aquela igreja é uma igreja respeitável. Mas se uma tem 5 pessoas e não 5.000, aquela ali não merece nada. E talvez o culto mais sincero seja feito dos 5. Talvez o culto que agrada a Deus seja aquele que os 5 fizeram. Que Jesus nunca disse para nós que devíamos reunir multidões. Você não tem na Bíblia nenhum lugar que diz que a igreja tem que ser de 1.000 pessoas, 2.000 pessoas. Ele diz que bastam 2 ou 3 e eu estarei no meio. Não é isso que Jesus fala? Então um culto com 5 pessoas, ele é tão culto quanto aquela de 5.000. Porque o importante do culto é a presença do Senhor Jesus. A glória toda é dele. Então sejam dados os louvores de 5.000 pessoas, ou louvor de 5 pessoas. Importante para nós no culto é a presença do Senhor Jesus. Não é nem se é um pastor que está pregando, se é alguém eloquente que está envolvendo a multidão. O que nos interessa é se a palavra de Deus é pregada com fidelidade. E nós aprendemos do Senhor. Essa é a preocupação.
Paulo não estava tão preocupado com aquilo que a igreja de Corinto era, mas com aquilo que Deus chamou para que ela fosse. E é interessante que ele diz aqui, chama os irmãos de santos. Uma igreja que praticava tantas coisas ruins, que apresentava tantas distorções de cristianismo. Como eu disse aos irmãos, nós temos aqui 2 cartas, mas nós sabemos, por evidências internas, que Paulo escreveu pelo menos 4 cartas à igreja de Corinto para tentar resolver o problema. Tem uma carta que desapareceu, mas aqui no capítulo 5 ele diz: já em epístola vos preveni, capítulo 5 ele diz. Então já há uma que a gente chama de carta prévia, que nós não temos mais. E aí essa que nós lemos como 1 Coríntios foi, por ordem cronológica, a segunda a ser escrita. Há uma outra carta desaparecida, porque na segunda carta, Paulo fala a respeito de uma carta que ele escreveu e que as pessoas diziam que ele era muito duro em epístola, que a presença de Paulo era fraca. Alguns críticos de Paulo lá dentro da igreja. Então há uma carta que é chamada de carta dolorosa, uma carta de dores, uma carta que foi dura para Paulo escrever, que ficaria entre a primeira e a segunda carta. Então nós temos pelo menos 4 cartas de Paulo aos Coríntios, uma igreja que demandou tempo. Mas se você perguntar, o apóstolo Paulo vai dizer, ou ele diria, que valeu a pena. Porque a igreja do Senhor Jesus é uma das que compõe a igreja de Deus que está no mundo. Mas sendo igreja local, nada no mundo substitui a igreja local, queridos. Essa é a agência do reino. É o que há de palpável da igreja invisível. É o que pode ser visto. Vocês. E é por isso que ela tem que ser santa. Ela precisa de ser santificada em Cristo Jesus. É por isso que o nosso procedimento tem que ser reto. Nossa conduta, a nossa busca de Jesus, o nosso estudo da palavra tem que ser aprofundado. Precisamos ser uma boa igreja para que Deus seja honrado em nossas vidas. Então, se você perguntar por que a igreja é amável, por que eu amo a igreja do Senhor Jesus, Paulo já disse aqui. Ele diz que a igreja é de Deus. Ainda que esteja em Corinto, ela pertence ao Senhor. Ainda que esteja em Botucatu, no bairro dos Lavradores, somos a igreja do Senhor. E ele diz, esses homens foram chamados para serem santos, juntamente com todos que em todo lugar invocam o nome do Senhor. Agora você ouviu falar que essa igreja tem que ser amada porque ela é parte daquela outra igreja que nós não vemos, que é a igreja que composta pelos crentes do Senhor Jesus no mundo inteiro. E aí ele saúda essa igreja com a graça e com a paz. É o que nós devemos buscar, queridos. Buscar aquilo que Deus projetou para nós, não meramente aquilo que nós conseguimos ser até agora. Nós podemos ser mais. A igreja do Senhor é amável. E se tivéssemos esse pensamento, eu creio que muitos não abandonariam, na primeira crise, abandonariam o barco. Eles ficariam porque sabem que o barco não vai afundar. Porque o Senhor está conosco. Então, se alguém te perguntar por que você ama a igreja, por que você ama a igreja Monte Sião? Você tem que amar. Porque você vai dizer, ela é a igreja do Senhor Jesus. Foi fundada para Ele. Que se na trajetória algum desvio pode ter acontecido, mesmo assim ela continua sendo a igreja do Senhor Jesus. Como está colocado aqui. A igreja do Senhor Jesus que está em Corinto. Por enquanto. Alguma época nós vamos ser promovidos para cima. Em alguma época seremos ressuscitados pelo Senhor Jesus e habitaremos para sempre com Ele. Mas enquanto isso não acontecer, devemos valorizar cada dia, cada hora, cada leitura bíblica,
cada dia da semana, cada oração, cada programação da igreja em conjunto, cada trabalho que a igreja faz individualmente no seu dia, você no seu ramo profissional, lute para ser o melhor. E talvez eu tenha alguém que diga, ele é bom assim porque ele é presbiteriano. Ele é bom assim porque ele é cristão. Esses evangélicos são assim. Aqui em Botucatu eu fui dar assistência, quero encerrar com essa palavra, já contei aos alguns irmãos, mas eu fui dar assistência a um rapaz que caiu da moto, enquanto ele se levantava da moto e tudo, ele deixou o capacete no muro. Os irmãos sabem onde? Ali ao lado do colégio IP. E aí veio o guincho, levou a moto dele, eu fui junto. E ele mesmo não percebeu, ele andando no meio de tudo aquilo. Eu perguntei para ele, onde está seu capacete? E o capacete bonito, né? O pessoal capricha, o rapaz novinho. E ele, eu acho que eu esqueci ele lá. Eu falei, não, vamos lá. Pus ele no carro e caminhando lá para o lado do IP, eu falei, lá em frente existe uma livraria evangélica. Os evangélicos costumam ajudar os outros. E são pessoas honestas. Então eu calculo que se a mulher ou o homem lá da livraria viu o capacete, ele guardou para você. Você vai recuperar seu capacete, fique tranquilo. Eu falei isso não era como profecia nem como nada. Eu estava dizendo a ele que é hábito dos evangélicos serem honestos. Porque qualquer um que passasse levaria o capacete novinho e venderia. E nós chegamos, olhamos no lugar, realmente o capacete dele não estava ali. E enquanto ele se perguntava onde ele poderia ter deixado, a mulher sai da livraria evangélica e diz, vocês estão procurando o capacete? Eu guardei para vocês aqui. Eu vi em cima do muro. Por isso, irmãos, que é importante ser igreja. Pelas pequenas coisas, como eu estou dizendo, no mundo em que dizem não tem problema você ser desonesto, você precisa levar vantagem. O cristão diz não. Qualquer lucro desonesto, qualquer lucro que signifique lesar um outro, está errado. Eu sou discípulo de Jesus, eu estou aqui para ser bênção. Quem é que está fazendo isso senão a igreja? Quem foi que traduziu a Bíblia dos idiomas originais e colocou na sua mão e publicou? A igreja faz uma obra extraordinária e entre elas, Monte Sião está presente, queridos. Nós somos importantes e relevantes nesse reino. Jesus é a videira verdadeira. Deus Pai é o agricultor. Então vamos pedir a Ele que limpe esse galho, chamado Monte Sião. Que Ele nos mostre os caminhos. Que nós abandonemos coisas que conservamos às vezes por mero conservadorismo e que não tem relevância para a nossa época. Que nós abracemos a nossa missão e cumpramos. Porque para você pode ser um hobby. Cantar na igreja, evangelizar. Para alguém que está no mundo, nesses pensamentos perdidos, às vezes escravizado por um vício. É a diferença entre a vida e a morte, a mensagem que você tem. E você não valoriza. Vamos olhar para a igreja não como com os nossos olhos críticos. Vamos olhar com os olhos do Senhor Jesus, que vê à frente, que ama o seu filho e sabe que ele está indo em formação. Vamos fazer isso. Que o importante é estimular e incentivar os irmãos. É fazer com que cada obra nossa, cada instituição, cada programação seja a melhor possível. Ame a igreja do Senhor Jesus. Se você não vê alguma razão externa, veja pelo menos a grande razão, porque Jesus a ama. Você me ama? Então apacenta os meus cordeirinhos. Vamos orar ao Senhor?